Impala. A conversa era uma conversa geral. Olha, vou dizer, fui lá há 2 semanas. Foi lá há 2 semanas? E está igual? Está igual, mas não exageradíssimo à coisa. Exagerado aqui, fazia uma carga. Muito carapau. Quanto é que se paga? Olha, o que é que se paga? Vai ser 13 euros. Vai ser 2 euros. Já vi. Tu achas que o Belo Almeida já se rota ou vai continuar sempre com a cair a meio da serração? Vai já se rota ou vai continuar com ele sempre a cair a meio da serração? Não, não vai estar. Atenção. Olá. Boas tardes. Começamos com a BTV. José Mourinho, muito boa tarde. Sara Oliveira, em direto para a BTV. Pergunto-lhe como é que foi ter tido mais tempo para preparar este jogo com a equipe e como é que encara o jogo de amanhã com o Porto. Não queríamos ter tido estes dias para trabalhar. Obviamente que queríamos ter jogado no sábado, mas em função da eliminação para a final da Taça da Liga tivemos este período de tempo a treinar que não estávamos à espera e penso que o utilizámos bem. Treinámos bem, pudemos pensar no jogo com o Porto, em vez de estarmos a pensar intercaladamente numa hipotética final de Taça da Liga, foi bom. Em termos de trabalho, foi bom. Sport TV. Mister, boa tarde. Pedro Limite, Sport TV. Também em função dessa sua resposta, teve mais tempo para preparar o jogo. Presumo que também tenha preparado em função da versão do Porto que espera encontrar. A pergunta é precisamente essa. Que versão ou que Porto
é que espera encontrar no jogo de amanhã, tendo em conta também os reforços que chegaram ao plantel e também tendo em conta o facto de ser um jogo a eliminar, se espera um Porto muito diferente daquele que foi no jogo do campeonato. Obrigado. Não, o facto de ser um jogo a eliminar e de obrigar a que haja um vencedor e eventualmente terá nuances diferentes daquilo que é um jogo de campeonato, principalmente no momento em que nós nos encontrávamos e o Porto se encontrava quando nós jogámos no Dragão, onde a vitória das duas equipas era obviamente importante, mas a não derrota de nenhuma das duas equipas também era importante. Neste caso, o empate não serve a nenhuma das duas equipas, o que eventualmente poderá proporcionar um jogo diferente. Quando me fala do Porto, acho que o Porto é uma equipa que desde a pré-época e depois entra no campeonato imediatamente com um perfil de jogo e com um perfil de jogador também, que não me parece que seja uma entrada, uma saída, uma alteração, uma decisão do treinador de poder mudar A por B. Não me parece que seja por aí que haja uma alteração daquilo que eles são enquanto equipa. E é tão fácil com base em data, em números, em percentagens, é tão fácil de analisar o Porto. Portanto, eu acho que mesmo o leigo, ou mesmo aquele que pensa que sabe muito de futebol, mas afinal não sabe, basta agarrar-se aos números, que é muito fácil de perceber a equipa que eles são. RTP. Boa tarde, José Mourinho, João Miguel Nunes para a RTP. Queria-lhe perguntar como é que correu o diálogo com a equipa, disse que teve um monólogo, queria saber como é que correu o diálogo e perguntar-lhe muito diretamente se depois das palavras duras que teve para com a exibição da equipa, se sente que o plantel está consigo. Obrigado. Olha, vou começar por dizer que o diálogo correu muito bem, mas vou-lhe também dizer que eu não consigo ser aquilo que vocês querem que eu seja. Não consigo. Quando digo vocês, não estou especificamente a falar de si, estou a falar mais para o seu mundo e inclusive daqueles que não são seus colegas porque não são jornalistas, mas têm opinião. Eu não consigo ser aquilo que vocês querem que eu seja, nem como homem, nem como treinador. Eu não consigo jogar mal e dizer que joguei bem. Eu não consigo aceitar mediocridade, nem dos outros, nem da minha parte. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até ao fim. Não me parece que essas críticas que deram origem a uma telenovela sem fim, não me parece que tenha sido exatamente assim. E honestamente esqueceram-se rapidamente que no dia anterior eu tinha dito que gostava muito de ganhar a competição, não por mim, mas por adeptos e por um grupo fantástico de jogadores. E continuo a repetir, são um grupo, do ponto de vista humano, fantástico. Eu amo aqueles gajos. Agora, não consigo ser diferente. Não consigo fazer aquilo que vocês eventualmente gostam. Não consigo atirar areia para os olhos das pessoas. Não consigo dizer que a minha equipa jogou muito bem quando a equipa jogou muito mal. Não consigo. E por outro lado, a relação que eu tenho com os meus jogadores atuais e a relação que eu tive em mais de duas décadas de futebol com os meus jogadores e com os meus grupos, com os meus plantéis, é das coisas mais bonitas que eu tenho na minha carreira. Das coisas mais bonitas que eu tenho na minha carreira, e obviamente que não, graças a Deus que não estou a falar de 100% dos meus jogadores ou dos meus ex-jogadores, graças a Deus, porque alguma coisa estaria errado, mas eu ter jogadores que hoje têm, ex-jogadores que hoje têm 22 e 23 anos, e que me contactam frequentemente para coisas de carreira e para coisas pessoais. Eu ter aí jogadores com 45, 50, 55 anos
que tem exatamente o mesmo tipo de relação comigo, é das coisas mais bonitas da minha carreira. E hoje em dia trabalha-se muito ao nível da percepção, trabalha-se muito ao nível dos haters, trabalha-se muito de pessoas dúbias, porque algumas trabalham para concorrentes e são pagos para fazer um determinado tipo de trabalho e depois chegam à televisão e fazem um trabalho que deveria ser incompatível com a outra atividade profissional que têm. Eu não tenho isso a meu favor, tenho isso a meu contra, mas não consigo ser diferente. Eu cheguei onde cheguei sendo quem sou e como sou. Os meus jogadores, na sua maioria, gostam de mim. E estou a falar de centenas e centenas de jogadores. Eu sou capaz de dizer a um jogador: tu não jogaste nada. Sou capaz de criticar publicamente, mas também sou capaz de fazer aquilo que fiz com o Dal. Que quando vocês, outra vez vocês entre aspas, quiseram matar o Dal pela assistência que fez ao Patrick Schick no jogo contra o Bayer Leverkusen, eu saí 2 minutos depois do jogo a dizer: no Dal não se toca, o Dal domingo joga, domingo é o Dal e mais 10. Portanto, vocês podem levar as coisas para o lado que quiserem. Eu sou quem sou, não vou mudar, vou ser assim até ao fim. A maioria dos jogadores gosta de mim e tem uma relação de grande honestidade e de grande abertura, e é assim que eu sou. Sinto muito, mas não consigo. Se vocês gostavam mais do atirar areia para os olhos dos outros, eu não consigo fazer. Da mesma maneira que não consigo ter nos painéis gente que paga por mim para falar bem de mim. Também não consigo. É a minha própria natureza. Cheguei aqui pelo meu próprio pé. Vocês sabem onde é que eu cheguei. Vocês sabem onde é que eu cheguei. Se como jogador chegou o Cristiano Ronaldo, chegou o Eusébio, o Sr. Eusébio e chegou o Luís Figo, como treinador em Portugal só um é que chegou, e eu não vou mudar. Sinto muito. O jogo. Boa tarde, Nuno Vieira Rodrigues, o jogo. Ia perguntar-lhe, no jogo com o Estoril, criticou a forma como a equipa sofreu o golo, no lance em que Sudakov é ultrapassado pelo Rafik Guitane. Agora com o Braga, o Sudakov não conseguiu acompanhar o Zalazar na transição que dá o segundo golo. Ia perguntar-lhe se num jogo contra o Futebol Clube do Porto, em que naquela ala vão estar muito provavelmente jogadores como Alberto Costa, PP e até o Froholt a cair nessa zona, se vai optar por colocar a jogar à esquerda um jogador mais sólido defensivamente. Os erros pagam-se, os erros individuais pagam-se. Eu tenho mais facilidade ou menos facilidade em aceitar determinado tipo de perfil de erro individual. Obviamente que o gol do Salazar tem um mérito incrível do próprio Salazar, mas tem um demérito enorme nosso. E é o tipo de erro que, com outro jogador, com outra história, com outra experiência, com outra formação, eu teria mais dificuldade em aceitar do que aquilo que tive. E também no momento em que se fala de Sudakov como dificuldade na sua forma atual, dificuldades ao nível físico, dificuldades porque não teve a pausa invernal como está habituado a ter. Eu digo que o contexto em que ele cresceu, o contexto em que ele viveu, não é propriamente um contexto de uma altíssima competição e de um altíssimo nível de responsabilidade. Ele veio no campeonato ucraniano, numa Ucrânia, a viver um momento que vocês conhecem, onde eventualmente também o processo de treino é um processo de treino que eu posso imaginar, só imaginar que é um processo de treino com enormes dificuldades. Não quero nem pensar em ter uma pessoa que eu amo, no caso dele várias, não quero nem pensar em ter uma pessoa que eu amo num cenário de guerra, a não saber qual pode ser o seu último dia, a não saber se amanhã vou voltar a falar com eles. Não posso imaginar o que é que isso tem também de influência num jovem jogador. E o Sudakov, da minha parte, tem apoio, obviamente que tem crítica, mas também tem apoio. Obviamente que não lhe vou dizer: olha, fizeste bem em deixar o Salazar ir ali e rebentar com tudo. Não lhe posso dizer
mas também não posso crucificar por uma situação que tem atenuantes. Agora, o resto da pergunta que tu me fazes, se temos que pôr ali alguém que tenha outro tipo de responsabilidade defensiva, se calhar sim, mas se calhar temos que pôr ali alguém que possa fazer o Alberto Costa, o PP, o Martim, o jogador que jogar naquela zona, que o possa fazer pensar, cuidado que isto pode me lixar. Portanto, é um bocadinho por um lado ou por outro. Agora reconheço que a tua pergunta faz sentido. Luz, alguma questão? Antena 1. José Mourinho, boa tarde. Walter Madureira, Antena 1. Gostaria de lhe perguntar, ainda não falamos no grande problema, no central problema que tem na defesa, quem é que vai jogar no lugar de Otamendi? Ou o António ou o Gonçalo Oliveira. Como é que está a situação clínica do António? Não está perfeita, não lhe posso garantir agora que o António vai jogar, mas também não quero arriscar mentir-lhe e dizer que o António não vai jogar. Aquilo que posso dizer, apesar de nós nunca darmos a lista dos convocados, não? Pronto, mas está convocado o António, o Gonçalo, o Tomás e o João Fonseca. É exatamente a pensar que eventualmente o António pode não jogar e ter que jogar o Gonçalo e termos o Fonseca como proteção. Portanto, não é uma situação que está clara. Boa tarde, José Mourinho. João Farinha, SIC e SIC Notícias. Gostava de lhe perguntar que implicações é que o jogo de amanhã pode ter no resto da época, tendo em conta a classificação do Benfica nas competições em que está inserido. Uma vitória representa um balão de oxigénio e uma derrota pode representar o início de uma depressão até ao final da época? Não. Uma vitória significa que jogaremos a meia-final e uma derrota significa que o Porto joga a meia-final e que nós ficamos de fora. Se ganharmos e estivermos na meia-final da Liga, regressamos a casa com felicidade e no dia seguinte, que é livre, é folga no dia seguinte, mas que no primeiro dia de trabalho regressaremos com um sorriso e que se perdermos regressaremos com a mesma cara fechada com que temos estado nos últimos dias, mas com a mesma disponibilidade para preparar o jogo do Rio Ave, se é que se pode dizer preparar jogando quarta e sábado, mas com o mesmo profissionalismo e com a mesma atitude com que fizemos este período, que ao nível, obviamente, da tristeza versus alegria, que obviamente alegria foi pouca coisa. Obrigado e boa tarde a todos. Tchau, boa tarde.